Bom, pessoal, então vamos voltar falando sobre a lei de Lavoisier, certo? Lavoisier fala sobre o balanceamento das equações. Então, esse balanceamento é aquilo que eu disse para vocês no vídeo anterior. A quantidade que eu tenho antes da seta tem que ter a mesma quantidade depois da seta. Ou seja, a quantidade dos elementos no reagente é igual à quantidade dos elementos no produto. Isso Lavoisier diz que só acontece se o sistema for fechado. Por que o sistema precisa ser fechado para acontecer isso? Porque se eu formar um gás no produto e o sistema for aberto, eu não vou conseguir medir a massa desse gás, porque ele vai evaporar, certo? Então, supondo que esse ambiente está fechado e que eu vou conservar essas massas, como que eu vou medir massa por massa? Em vez de eu ter que medir, em vez de eu ter que pesar massa por massa, o balanceamento tem como base saber a quantidade de elementos, ou seja, quantos hidrogênios eu tenho no reagente, quantos hidrogênios eu tenho no produto, quantos oxigênios eu tenho no reagente, quantos oxigênios eu tenho no produto, certo? Então o balanceamento é uma comparação. Eu tenho que comparar a quantidade do reagente com a quantidade do produto. Vamos ver se essa equação está balanceada? Olha só, eu tenho aqui o hidrogênio. Esse 2 aqui de baixo, ele vai dizer quantos hidrogênios eu tenho. E o número aqui da frente vai dizer quantas moléculas eu tenho. Nesse caso, eu não tenho número nenhum na frente. É porque eu tenho apenas uma molécula. E essa molécula é simbolizada assim, ó. Bolinha com bolinha. H com H. H2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, então? 2. Olha só, e na molécula do produto, na molécula da água, quantos hidrogênios eu tenho também? Olha aqui. Esse 2 é a quantidade de hidrogênio que eu tenho. Então, eu tenho 2 também. Então, eu tenho 2 no reagente e 2 no produto. Olha, tá igual, tá balanceado. Agora, vamos ver o outro elemento da minha equação. Eu tenho o oxigênio, certo? Quantos oxigênios eu tenho no reagente? Ó, 2. Bolinha O com bolinha O. Então, eu tenho 2 oxigênios. E quantos oxigênios eu tenho no produto formando a água? Aqui embaixo eu não tenho número nenhum do O. Quando eu não tenho número nenhum, é porque esse número é 1. Então, eu tenho apenas um O aqui. Tá balanceada essa equação, pessoal? Aqui eu tinha 2 e aqui eu só tenho 1. Tá em quantidades diferentes. Então, significa que a minha equação não está balanceada e eu preciso balancear para obedecer à lei de Lavoisier. E como eu vou balancear? Eu só posso mexer no balanceamento nos números da frente, no que eu acabei de dizer para vocês, que é o coeficiente. Eu jamais posso colocar um 2 aqui. Eu jamais posso mexer no índice. Por que não? Porque em vez de eu formar água, se eu colocar um 2 aqui, essa vai ser uma outra substância. Vai ser a água oxigenada. E não é a água oxigenada que se forma com a união de hidrogênio e oxigênio. É água normal. É essa água que eu quero, certo? Então, por isso, eu só posso mexer nos coeficientes, ok? Então, vamos fazer esse balanceamento. Vou apagar aqui para a gente começar o balanceamento. O hidrogênio tem 2 aqui e 2 lá, então por enquanto eu não mexo porque eles são iguais. Então vou mexer no oxigênio primeiro. Aqui tem 2 e aqui tem um só. Qual o número eu posso colocar aqui na frente para mexer com o oxigênio, já que eu não posso colocar nenhum número embaixo dele? Bom, se eu não tenho nenhum número, o número é 1, certo? 1 vezes 1 é 1, então nada muda. Então depois do 1 eu tento 2. Número 2, 2 vezes 1, 2. E é essa mesma quantidade que eu quero aqui, que eu tenho do outro lado, 2 também. Então, eu tenho 2 oxigênios de um lado e 2 oxigênios do outro. Eu digo que o meu oxigênio está balanceado. Mas eu mexendo aqui, eu mexo também no hidrogênio. Agora, eu não tenho mais 2 hidrogênios no produto. Eu tenho 2 vezes 2. Então, agora no produto eu tenho 4 hidrogênios. E lá no reagente, quantos hidrogênios eu tenho? Ó, só 2. Qual o número que eu boto aqui na frente para multiplicar por 2 para dar 4? 2, porque 2 vezes 2, 4, certo? Então, a partir de agora, eu tenho uma equação balanceada. Então, foi isso aqui que aconteceu. Ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Foi isso aqui que aconteceu. Eu coloquei 2 hidrogênios e 2 águas. Assim, a massa das minhas substâncias, elas ficam iguais, ficam equivalentes. Eu digo, então, que essa minha equação está balanceada. Beleza?
Pessoal, essa foi uma forma fácil de vocês entenderem. Isso pode complicar um pouco quando a molécula é mais complexa. Vou dar um exemplo aqui no quadro, olha só. Aqui eu tenho gás carbônico, CO2, certo? Então, vocês já sabem que eu nunca posso mexer nessas quantidades aqui de baixo. Essas quantidades são chamadas de índices. Eu não mexo nos índices. Eu só posso alterar o número do meu coeficiente, certo? Então, aqui é que eu posso colocar o número do balanceamento. Outra coisa, quando eu tenho uma molécula complexa desse jeito, eu já tenho esse número aqui na frente, e eu só quero comparar se eles estão iguais. Meus alunos têm muita dificuldade nisso, em saber o que esse número multiplica, tá bom? Então, presta atenção. O 3, eu brinco dizendo que ele multiplica tudão, ou seja, ele multiplica a molécula inteira. O 3, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses e tudo que, se porventura, estiver fora do parênteses também, certo? Aqui, dentro do parênteses, eu tenho CO3. Então, eu tenho esse 2 aqui fora, que multiplica tanto o O quanto o C. E tenho esse 3 que multiplica somente o O. Olha só, o 3 ele está embaixo do O. Embaixo do C eu não tenho nada, então é porque eu tenho o número 1. Só nesse parênteses aqui, quantos carbonos eu tenho? 2 vezes 1, então eu tenho 2 carbonos. Nesse parênteses, quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 3, porque eu tenho 3 embaixo do O, então eu tenho 6 O. Agora, esse 3 multiplica tudo. Então, eu vou ter 3 multiplicado pelo carbono e o 3 multiplicado pelo oxigênio. No total, eu tenho 6 carbonos e tenho 18 oxigênios. Ok? Então, agora a gente vai partir para outra lei que eu falei para vocês, que é a lei das proporções constantes. A lei das proporções constantes é conhecida como lei de Proust. E essa lei de Proust é uma lei que fala sobre se eu aumentar uma quantidade de moléculas no meu reagente, eu também tenho que aumentar na mesma proporção no produto. Então, essa lei de Proust é muito utilizada em cálculo estequiométrico. Por isso, vocês devem entender enquanto ela tá fácil. Porque se deixar para entender mais para frente, ela fica um pouquinho mais complicada. Tá bom? Então, vamos entender agora que tá tranquilo. Primeiro, eu tenho aqui 2 moléculas de água. Essa equação, ela já tá balanceada, ela já tá obedecendo a lei de Lavoisier. Agora, a gente vai para a segunda lei, que é a lei de Proust, a lei das proporções constantes. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de água, ó. Uma molécula de água, outra molécula de água. Eu produzo 2 moléculas de hidrogênio. Uma molécula de hidrogênio, outra molécula de hidrogênio. E eu produzo uma de oxigênio, uma de oxigênio. Pronto, a minha equação ela está balanceada dessa forma. Mas se eu não quiser ter 2 de água, se eu quiser dobrar a quantidade de moléculas de água, o que é dobrar água? É pegar isso aqui e multiplicar por 2. Em vez de eu ter 2 de água, agora eu tenho 4 moléculas de água. Se é isso que Proust diz, se eu altero dobrando os reagentes, eu também vou ter que dobrar os meus produtos. Então, aqui eu vou aumentar também em 2 vezes e aqui eu vou aumentar também em 2 vezes. Mas por que, Mariana, eu vou ter que aumentar de 2 vezes? Porque eu aumentei no reagente. Se eu aumento no reagente, na mesma proporção, por isso que o nome é proporção constante, eu aumento os meus produtos. Para vocês entenderem melhor, tem uma dica. Essa dica é a seguinte, vamos supor que você vai fazer um bolo, certo? Aquele bolo de família que você está acostumado a fazer. E aí você tem uma dada receita para esse bolo. 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga, uma xícara de leite. Essa é a receita do seu bolo. Só que aí vai chegar uma galera na sua casa para comer esse bolo. Uma receita só não vai dar. Você tem que dobrar essa receita para todo mundo comer satisfeito, certo? E em vez de você fazer 2 bolos separados, você vai falar, não, eu vou fazer um bolo só que eu vou dobrar a receita. Não adianta você dobrar só a farinha e o leite, se não dobrar os outros ingredientes. Por quê? O bolo vai dar ruim. Não vai dar um bolo gostoso, não vai ser aquele bolo de família que você está acostumado a comer. Então, você tem que dobrar todos os ingredientes da receita. Isso é Proust, isso é proporção constante, certo? Então, da mesma forma que você dobra o reagente, você tem que dobrar todos os produtos ou todos os demais reagentes de uma reação química. Ok? Entenderam?
Beleza? Vamos para a próxima.